Eu quero, com a graça do Senhor, trazer esta palavra que tem por título O Valor da Liberdade. Eu vou ler aqui um texto que escrevi, que diz o seguinte: o ser humano é escravo durante o período que permite ser dominado por uma situação ou circunstância. Em sua consciência, ele permitiu que correntes fossem atreladas a si. Jesus, porém, nos dá livre acesso a Deus e às bênçãos de Deus. Será que podemos compreender isso para experimentar a vida abundante que o Evangelho nos traz? Esse pensamento, ele reflete a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas continuam presas. Estão presas ao passado, estão presas a outras pessoas, estão presas, atreladas a pecados, a vícios, a mentiras. Então, muitas pessoas ainda estão presas, estão escravas. Elas ainda não se sentiram libertas, porque elas foram dominadas. Nós vamos daqui a pouquinho ler um texto que fala no Velho Testamento sobre a história de Esaú e Jacó. Mas um pouco antes do texto que nós vamos falar sobre Esaú e Jacó, existe uma menção que fala sobre a mãe de Jacó, a mãe de Esaú, Rebeca, e fala também sobre a mulher que foi tomada e que teve o filho, que era um filho que não era desejado. Então, o que acontece é que, muitas vezes, a situação que estava ali sendo mencionada foi que o filho da promessa, ele tinha a bênção do comando. Mas o filho que era fora da promessa, o filho da desobediência, que foi da ação humana, ele seria inimigo do filho da promessa e estaria sendo dominado. E aí eu achei interessante uma menção que esse texto da palavra fala. Ele diz assim que quando a pessoa é dominada, quando a nação é dominada, ela se torna escrava daquela que a dominou, daquela que a conquistou, daquela que a venceu na disputa, na guerra. A nação que vence começa então a dominar, a exercer domínio sobre a nação vencida. A nação vencida se tornou escravizada pela nação que venceu. Isso é muito interessante porque depende também disso as considerações para esse texto de liberdade. E a pergunta que fica no ar é: do que nós estamos sendo vencidos ainda? O que foi que aconteceu na nossa vida que nos dominou e que, por causa desse domínio que exerceu sobre nós, nós nos tornamos escravos? Tem gente que fala: não consigo parar de fazer tal coisa. Então essa pessoa está escravizada por aquilo. Por que não conseguiu? Porque aquilo a domina. Porque aquilo, ou aquela coisa, ou aquela situação a domina. Então, se aquilo está dominando a pessoa, ela está escravizada. E não adianta você dizer: não estou. Enquanto você não se libertar, enquanto você não buscar livramento, enquanto você não ir de encontro com aquela situação, guerrear contra ela, enquanto você não tiver na sua vida o entendimento de o quanto Jesus te deu liberdade, aquilo vai permanecer com você, dominando a tua vida e te escravizando. Isso é um fato para o ser humano, para todos nós. Seja um medo, seja qualquer outra coisa que nos acometeu no passado ou ainda nos acomete hoje, em detrimento de coisas que foram acontecendo ao longo da vida. Pessoas que tiveram traumas de infância, que tem medo de gato, por exemplo. Já ouviu falar? Tem gente que morre de medo de gato. Por quê? Não sei, mas quando criança, de repente um gato avançou, né? E hoje estão atreladas a isso. Aquilo marcou o psicológico da pessoa, marcou a alma, marcou o coração, e ela não quer saber de gato, não gosta de gato, não quero. Eu estou dando um exemplo muito simplório de coisas que, dentro desse contexto, desse assunto, podem se aprofundar na vida de cada um aí e se tornar uma corrente
que está prendendo as suas mãos e os seus pés, está prendendo você e não permitindo você progredir na vida. Então hoje nós vamos aprender sobre o valor que existe na liberdade. E quem nos deu essa liberdade? Jesus. E vou ler novamente o texto para que você veja agora com esses olhos o texto que nós acabamos de ler, que diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Por que Paulo está falando isso? Por que ele diz não volte a ser escravo? Porque é possível uma pessoa mesmo cristã voltar a se tornar escravo. Senão Paulo não teria dito isso. É possível, perfeitamente possível, que alguém dentro da igreja, seguindo Jesus, seguindo os mandamentos do Senhor, querendo aprender mais, essa pessoa ainda vacilar, voltar atrás e se tornar escrava novamente da mesma coisa ou escravo de outras coisas que o diabo vai lançando, irmãos. São circunstâncias, são tentações, são provações que vão sendo lançadas contra nós, contra a tua vida, para tentar desmoronar a tua fé, te afastar do Senhor Jesus, talvez te deixar aqui na igreja frio, morno. Por isso que nós oramos tanto aqui. Eu fiz questão de orar bastante. E se você percebeu nas falas da minha oração, eu não pedi absolutamente nada. Senhor, me dá, não. As orações das igrejas evangélicas estão sendo muito em cima de me dar. Eu quero, mesmo no poder, me dá mais poder, me dá mais graça, me dá mais força. Irmãos, glorifica a Deus, vai entregando a Deus, aprenda a falar com Deus. Aprenda a falar com Deus palavras de adoração, de elogio, sabe, de exaltação, de glórias a Deus, de aleluia. Vai dizendo, aprenda e faça disso um costume na tua vida, que quanto mais você entrega a Deus, mais o Senhor entrega bênçãos para você. Então é uma relação de amor. E isso é o primeiro passo para que nós possamos ajudar as pessoas que talvez estejam sendo ainda escravas de alguma situação, de algum sentimento, de alguma história na vida. Quando ela está junto na igreja, ela vai se sentindo livre, vai glorificando, vai tomando atitude de oração, e o Senhor, por causa dessa atitude de oração que essa pessoa está tomando, de fé, Ele vai quebrando essas barreiras, essas muralhas que estão prendendo você, vai quebrando essas correntes, vai destruindo isso. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje, para que você possa sair daqui com uma atitude nova para a sua vida. Para você ver, nas áreas que ainda estão precisando ser mudadas, mudança de fato. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 24. Eu quero comentar aqui essa história de Esaú e de Jacó. Gênesis capítulo 24, no versículos 24 em diante. Nós vamos deixar para fazer missões depois da pregação, porque agora já era, né? Já comecei a pregar, tá bom? Gênesis 24, de 24 até o 34, que diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, Gênesis 24, não é? 25, 24? Então tá bom. Gênesis 25, 24. Desculpa aí, vai lá. Pronto? Esse texto, eu dei o subtítulo de O Desprezo pelo que lhe foi concedido. Observe bem o que acontece aqui. Gênesis 25, dos versículos 24 então a 34. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão,
agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque, a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Agora observe o resto. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O desprezo por algo que lhe fora concedido. Nós precisamos observar, foi muito bacana quinta-feira, porque o pastor Célio pregou aqui, ele mencionou sobre Esaú e Jacó também, e essa palavra estava no meu coração durante essa semana, e eu falei, puxa vida, que para mim é uma grande confirmação isso, um acrescentar para mim, para o meu coração, porque claramente eu vejo aqui coisas que nós muitas vezes fazemos. O desprezo com aquilo que já é nosso, que foi concedido diante de Deus. Você já ouviu falar que a pessoa que não ajuda, não se esforça no assunto, ela não vai dar valor naquilo? Ou seja, digamos que nós vamos construir alguma coisa, a pessoa que não se esforça para fazer parte da construção de um projeto, ele não vai dar valor naquele projeto. Ele não vai sonhar junto àquele projeto, isso não vai fazer parte da sua vida, porque ele não se esforçou. Muitos filhos que os pais já têm uma empresa, já têm uma condição financeira, e o pai não coloca esse filho para trabalhar, e o pai não coloca esse filho para exercer uma profissão, e o pai dá tudo com seu carinho, é amor, mas ele dá tudo, ele cobre de carinhos e tal, e evita que o filho, eu não quero que meu filho sofra, protegendo. Esse filho não vai dar valor para aquilo que a sua família tem, ele vai ser um esbanjador. Ele nunca vai entender que aquilo foi conquistado com trabalho, com suor, com muita luta. Então, o valor daquilo que foi conquistado é muito maior do que, às vezes, o valor daquilo que lhe foi concedido. Esaú tinha o direito da bênção da primogenitura, de ser maior do que Jacó. Ele tinha o direito por ter nascido primeiro, embora fossem gêmeos, mas ele nasceu primeiro. Então, esse era o seu direito. Isso veio abençoado por Deus. Isso veio preparado pela lei e manifestado como conselho diante dos homens. Estava acordado, estava pronto para ser realizado. Aquele seria o próximo na sucessão do seu pai. Irmãos, quantas vezes nós estamos recebendo bênçãos de Deus, estamos na casa do Senhor, recebemos o acolhimento de Jesus, como sendo seus irmãos, como sendo filhos de Deus, como sendo co-herdeiros de Jesus Cristo, nas heranças maravilhosas que são destinadas aos filhos do Senhor, por causa de Jesus. E nós, herdeiros de Cristo, abrimos mão dessa bênção, daquilo que nos é concedido por conta de coisas que queremos viver, por conta de coisas que vêm o nosso próprio pensamento, a nossa individualidade, por conta do nosso egoísmo. Abrimos mão simplesmente. Deus te chamou de filho. Deus sabe quem você é. Você já ouviu isso? Deus sabe o seu nome. Deus
cuidou da sua família, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus passos. Talvez você já é a segunda geração de pessoas evangélicas, já que é transformado, lavado no sangue de Cristo, está caminhando firme. Talvez você não é a primeira, talvez você chegou agora, está recente, mas veja bem, é importante que você entenda que o Senhor te concedeu, Ele te concedeu o direito de ser abençoado como um filho. Isso é maravilhoso, não é? Isso é precioso. E isso tem valor. Começa aí o valor da liberdade. Porque enquanto nós estamos pensando que não somos filhos, ou não estamos acreditando, ou não estamos dando valor para isso, nós estamos vendendo esta bênção. Não é a bênção da primogenitura, porque é de Jesus. O Senhor Jesus é o primogênito de Deus Pai. Mas sobre nós vem uma herança que Jesus conquistou para nós. E nós somos indignos de tal herança. Nós não somos merecedores das bênçãos que recebemos. Irmãos, nós falhamos. O ser humano erra. O ser humano não é bom. O homem não é perfeito. E essas falhas todas nos afastam de Deus. Nos esfriam. Nos distanciam do pensamento do Senhor. E de repente nós nos vemos numa situação em que estamos atrelados, estamos presos, estamos escravos, queremos sair daquilo, não conseguimos, imaginamos que a nossa vida não vai para frente, não consegue caminhar, não consegue progresso no trabalho, não consegue progresso na escola, não consegue progresso na faculdade, o casamento está sendo destruído, está tudo acabando. Você não consegue, ou então está tudo morno, mais ou menos. Você não tem coragem de mexer naquilo. Não, tá bom, deixa desse jeito, já está há tanto tempo assim, deixa quieto, não precisa mudar mais nada, eu estou tranquilo, me acomodei. Você se acomodou. Você abriu mão da bênção de filho de Deus. Porque para o filho de Deus foi reservada uma bênção para que você possa vencer todas as forças do diabo, meu irmão. O Filho de Deus tem autoridade, segundo a palavra, ele diz assim, a palavra diz assim, resistir ao diabo e ele, diabo, fugirá de vós. Isso é o Filho de Deus. O Filho de Deus ora por uma pessoa que está enferma e o Senhor atende trazendo a saúde sobre aquela pessoa enferma. O Filho de Deus ora sobre uma circunstância difícil, um problema que ele entrou, de repente aconteceu um problema difícil na sua vida, mas ele é filho, ele lembra, Senhor, eu sou filho, eu fui resgatado pelo sangue de Cristo, eu tenho em minha vida a marca do Cordeiro Jesus, eu sei, eu tenho um pacto com Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz, então eu preciso dessa bênção, tenha misericórdia, Senhor, me alcança com essa bênção. Esse é o filho que lembra o pai que tem, que sabe o poder que Deus tem, que não duvida que Deus vai socorrer você. Sabe aquele probleminha da escola, quando criança, que o garoto, eu passei muito sobre isso, né? Muito disso, de arrumar encrenca na escola e vir correndo para não apanhar para casa. Vou te pegar lá fora, né? Não é assim? Falar, vou te pegar, lá fora a gente conversa. E eu corria bastante. E eu era bom, corria rápido. O melhor lugar que eu tinha para ficar, sabe onde era? Dentro da minha casa, onde estava o meu pai. Aí eu chegava todo vermelho, suado. Meu pai falava assim, o que você está todo agitado? Não, eu estava praticando corrida, eu vim rápido, para chegar logo em casa. Tinha uns 15 atrás de mim para me pegar. Que eu tinha aprontado. Por quê? Porque o filho sabe que o pai é o seu protetor. O filho sabe que o pai protege. Você sabe que teu pai pode te proteger? Deus? Amém? Você sabe que o Senhor tem poder para te livrar de todo o mal? Você tem, entendeu? Essa questão ela é importante porque ela está relacionada com isso que aconteceu aqui. Esaú não deu a mínima importância para aquilo que estava à disposição dele. Toda essa autoridade estava sobre ele. E ele vendeu isso por uma bobagem, porque ele estava com fome e cansado. Ele trocou isso, ele deu a sua palavra. Ele jurou.
trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas, um guisado de lentilhas, que o seu irmão queria a primogenitura, aí Esaú trocou. Tá bom, o que me vale a primogenitura? Se eu estou morrendo de fome. Ele podia esperar mais um pouquinho, tomar um banho, baixar a poeira, voltar e comer. Mas não, ele trocou, ele negociou, ele não deu importância. É como se você estivesse recebendo a salvação e alguém falasse assim para você: bem-vindo, você é salvo. E você fala: ah, tá bom, legal, bacana, joia. Não entendeu nada que aconteceu com a sua vida. Não entendeu o que isso representa. Tem gente que não sabe o que representa ser salvo. Não tem a ideia de quanto isso é valioso para a vida do ser humano. Salvação é a coisa mais preciosa que nós podemos receber, porque essa vida passa, mas depois no porvir nós precisamos garantir para onde nós iremos, irmãos. Essa vida passa. Hoje aqui a gente luta, a gente junta coisas, a gente aglomera muitas coisas para nós, lutamos para ter o melhor do melhor e o melhor do melhor e trabalhamos para isso. Isso é certo, ótimo, você tem esse direito, Deus pode te abençoar nisso, mas o mais importante não é a alegria momentânea que você está tendo aqui, mas é a alegria eterna que você poderá ter no céu se você honrar a posição de filho de Deus que você tem. Honre isso. Isso está garantindo já a tua vida eterna, mas também está te atraindo bênçãos e segurança para agora na tua vida. É o teu pai, na tua casa. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que der errado, qualquer coisa, qualquer luta que surgir na sua vida, não haverá problemas. Que o Senhor Deus não deixe você atrás dele e diga: eu vou resolver o teu assunto agora. Porque eu sou o pai. Porque eu sou responsável por você. Você tem a Deus que é o responsável por você, irmão. Deus cuida de nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Entende isso? E ali protegido, e ali guardado, e ali seguro. Oh, irmão, irmã, que coisa mais preciosa para a nossa vida. Quantas pessoas não têm paz na vida mais? Quantas pessoas ainda ficam achando que nós estamos fazendo uma religião aqui? Em nome de Jesus, não. Nós estamos falando do Evangelho de Cristo e queremos que as pessoas sejam libertas do conceito religioso para serem maduros e poderem praticar a fé por si só. Cada um de nós pode orar e o milagre vai acontecer. Cada um de nós pode chamar a presença de Deus, porque Ele é seu Pai e Ele vai te ouvir. Cada um de nós, no momento que a dificuldade for grande, no momento que a luta for terrível, no momento que você estiver desesperado, você faça, por favor, a lembrança vir à tua memória de que você é filho e que você vai estender a mão, vai dizer: Senhor, esteja aqui comigo agora, me socorre. Algo vai se manifestar da parte de Deus na tua volta, alguém virá te socorrer, uma resposta virá, um telefonema virá, um documento chegará, o Senhor há de prover a bênção sobre a tua vida, para te socorrer no momento oportuno, irmão. Porque Deus é o teu Pai, Ele é o teu protetor, e você é filho de Deus, e pode absorver isso, viver isso. O justo viverá pela fé. Fé é acreditar, fé é não duvidar. As promessas de Deus não são perdidas. Veja lá em 2 Pedro, espero eu que esteja certo aqui. Pode deixar que eu leia para vocês, vai. Eu estou aprendendo a fazer um negócio diferente aqui, então eu vou ler. Me ouça, por favor. Não vou dar o capítulo porque eu também não tenho aqui, vai. Tá bom. As promessas de Deus não são perdidas. No livro de 2 Pedro, nos versículos 7 a 9 do capítulo, que eu não vou dizer, encontro isso aqui, ó. Mas os céus e a terra
que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Achou? 3. Tá bom. 2 Pedro 3, 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E o que significa isso? Que Ele está nos dando mais uma chance. Eis a longanimidade de Deus. Porque a discussão aqui, no contexto, depois você pode ler em casa, é que alguns queriam inflamar o coração dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Cristo, dizendo que Ele ainda não voltou. Então, se Ele não voltou, aquilo que foi feito a promessa na última geração, não voltará. Você fica acreditando numa coisa dessa. E aí, eis a palavra do Senhor sendo manifestada, dizendo que isso tudo está sendo guardado como um tesouro. E que o Senhor, Ele está manifestando a sua longanimidade, para que Ele possa alcançar mais pessoas, para que Ele possa trazer a salvação para muito mais gente. O desejo de Deus é que todos se salvem. Essas promessas são perpétuas. Eu não quero fazer hoje uma pregação de promessas para você, porque as promessas estão na palavra para você. E você pode perfeitamente observá-las e aprender delas. Mas não faça da Bíblia uma busca de como alguém lê um horóscopo, tentando achar a sorte. Sabe? Não faça da Bíblia isso para você. Não misture as coisas. A Bíblia não é para trazer adivinhação para você. Ela é para trazer ensino para a tua vida. Ela está trazendo um caminho para mostrar para nós, para mim e para você, como andar. Como receber liberdade. Como quebrar as correntes da escravidão. Como deixarmos de ser prisioneiros. Como deixarmos de ser dominados. Amadureça, irmão. Amadureça. Viva um evangelho de Cristo genuíno. Esforça-te. O Senhor disse, esforça-te. E Ele será com você. As pessoas vêm às igrejas e ouvem muitas promessas. Sabe que atitude essas pessoas têm? Nenhuma. Elas ficam só esperando. E aí vai no outro culto, na outra igreja, para ouvir mais promessas. E vai no outro culto para ouvir mais promessas. É massagem no ego. Só está querendo massagenzinha no ego, não quer mudar. Continua do mesmo jeito, sem se esforçar. Gostava muito quando um pastor, um ancião já, ele dizia assim: se você quer receber um emprego, o Senhor tem um emprego para te dar. Hoje eu vou te abençoar, mas amanhã cedo, por favor, saiba que o teu papel é acordar bem cedo, colocar a tua melhor roupa, de banho tomado, e sair para entregar o teu currículo na rua. Faça isso, porque se você ficar esperando em casa, confortável, controle da remoto na mão, trocando de canal, os 378 mil canais que você tem naquela televisão paga lá, fica lá, estou esperando, não, Deus, daqui a pouquinho vai acontecer, espera aí já, estou sentindo, é já, ó, tá vendo, tá escutando o barulho? É a moto, tá trazendo aqui alguma, a pessoa fica tentando adivinhar, e fica assistindo aqueles programinhas de televisão, de pastorzinho, e fica lá só enrolando o povo, né, trazendo palavra absurda, só para angariar pessoas para o seu rebanho de dominados, né, e não prega a palavra de verdade. Enquanto você ouve a palavra de verdade aqui, que está te ensinando aí para o trabalho, aí arregaçar as mangas, a suar lá no sol, a fazer vários telefonemas, a marcar reuniões, aí atrás. Irmão, se você se esforçar, Deus vai ser com você. Esforça-te que eu serei contigo. Você é capaz. Você é capaz.
Vai, entra na faculdade, pega mais um diploma. Vai, termina aquele curso que você não terminou, pega aquele diploma. Vai, liga para aquela pessoa, para aquele empresário que você sabe que ele pode te atender. Vai, entra lá em contato, é a tua parte, é o teu papel. O Senhor tem o lugar certo para você entrar, sim, mas você tem que se expor, vai atrás. Você tem um plano, tem gente que é cheio de projetos. Aí eu tenho mas o projeto nunca saiu do papel, nunca andou, nunca caminhou. Eu tenho um plano, um projeto maravilhoso que vai revolucionar tudo, mas fica com ele. A pessoa sempre tem uma palavra ótima para dizer, mas não muda, porque essa pessoa não age. Não é de ação. Ela não resolve. Ela não vai até o fim nos assuntos da sua vida. Não termina nada. Começa um trabalho, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ah, cansei de serviço, não é o que eu queria. Ai, Deus, não, isso não é para mim. O Senhor não me colocou aqui, pede demissão e vai para outro. Está manchando a sua carteira de trabalho. E aí as pessoas não sabem por que a pessoa não para no emprego só. Porque ela é inconstante. Porque ela não é esforçada. Quando a coisa começa a ficar difícil, e todo trabalho tem sua dificuldade. Todo trabalho tem um chefe que é obrigado a pegar no teu pé. E se você não gosta disso, é porque você não foi bem criado em casa. Porque quem tem que pegar no teu pé em casa é papai e mamãe. E o filhinho tem que aguentar papai e mamãe falando. Ah, já sei, já estou cansado. Você vai ouvir isso no exército, vai ouvir isso no escritório, vai ouvir isso na faculdade, vai ouvir isso em todo lugar onde tem um superior sobre você. Ele vai ter a obrigação de te chamar. E você, para crescer, tem que saber ouvir, aceitar aquilo que é bom, cumprir a tua parte de bom funcionário, esforçar-te, para que alguém veja o teu esforço e fale assim, ah, vale a pena, ele aguentou, vou dar uma promoção. E aí você vem à igreja e fala assim, pastor, fui abençoado, Deus me abençoou. Mas aquela bênção que você recebeu, ela custou o que de você? Suor. Custou o que de você? Determinação. Custou o que de você? Obediência. Cristianismo verdadeiro. Para não entrar em roda de escárnio, para não ficar falando mal de chefe, de patrão, para não ficar disseminando contenda, não ficar de conversinha, não, entendeu? Nosso comportamento, nossa vida, esses dilemas da vida, muitas vezes são as correntes que estão nos atrelando. Ah, eu não consigo prosperar na vida, por quê? Porque você precisa mudar, tem uma corrente prendendo você, você está sendo escravo de uma forma de comportamento que você não quer mudar. Você não quer mudar, vai ficar sofrendo até acabar o tratamento de Deus para você poder viver uma vida abençoada. E aí, aprendendo isso, você é filho de Deus. Você tem a promessa do Senhor, que é eterna, que está guardada, porque Deus é longânimo, Ele sabe esperar. Ele é ótimo para esperar. Nós é que temos uma vida curta para viver. Entendeu? O Senhor, você não quer resolver? Vamos ver até onde aguenta. E vai esperando. Aí você passa 40, 50, 60 anos e nada. E fala assim, a vida foi muito difícil comigo. Não foi a vida que foi difícil com você. Você que foi duro demais, não quis se deixar dobrar. Tem gente que não é capaz de pedir desculpas. Não é capaz de olhar os seus próprios erros e pedir perdão daquilo que fez ou falou. E para as pessoas que magoou. É capaz sim de olhar como se todos fossem os errados e ele fosse o certo. Essa pessoa não prospera e vai morrer sozinha. O que a palavra do Senhor está dizendo? As promessas do Senhor, elas são eternas. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para conosco, Ele está esperando a nossa mudança, não querendo que alguns se percam. Ele não quer que nós nos percamos no meio do caminho, a não ser que todos venham a arrepender-se. O arrependimento é o primeiro passo para a transformação, e é o arrependimento que nós temos em nossa vida que vai quebrar as correntes desta escravidão, irmão. Último texto. Romanos 10, em nome de Jesus vai estar certo. Versículo 8. Que é a nossa melhor atitude desta lição de hoje. Romanos capítulo 10, versículo 8.
A palavra de Deus diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Onde está a palavra do Senhor? Diga, junto de mim. A palavra do Senhor precisa estar na tua boca e no teu coração. Ela precisa ser proferida. Então nós precisamos tomar uma atitude que é de expressar-nos com a palavra. O nosso falar, ele precisa ser divino, irmãos. O nosso falar precisa ser segundo aquilo que acreditamos. E nós precisamos crer na palavra. Ela está na tua boca e no teu coração. Quando está no seu coração, é porque você entende. Ela faz sentido para você. A palavra do Senhor precisa fazer sentido para nós. Ela precisa fazer toda a diferença para que nós nos apoiemos nela para a nossa vida. Qual é? É a palavra que pregamos. É a palavra que vivemos. É a palavra que experimentamos. Isso é bom. Isso é a liberdade. Este é o valor da liberdade. Estar livre da escravidão. Não rejeitar a nossa condição de herdeiros de Deus. Reconhecermos que somos filhos do Senhor. E termos a palavra do Senhor como valor em nossa vida e como expressão no nosso dia a dia. Aí nós viveremos uma vida ampla, de contínuo, de bênção em bênção, dia após dia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, estamos lançando diante da Tua presença estas pessoas, meus irmãos, e a mim mesmo, que temos hoje, Senhor, a necessidade de encontrar a Tua palavra como a preciosa ferramenta para quebrar os grilhões que muitas vezes nos prendem, que muitas vezes ainda coisas que estão há muito tempo conosco nos escravizando. E nós queremos pedir liberta, Senhor. Que a palavra do Senhor, que tem poder, transforme a vida dos queridos Teus filhos, que creem em Ti, que clamam por Ti, que reconhecem o valor de serem filhos de Deus, que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e o quanto isso pode trazer de transformação para a sua vida. Senhor, não voltaremos ao jugo da servidão, porque estamos lutando para praticar a Tua palavra e para crer nela, e para vivê-la, para experimentá-la. Que cada um de nós possa ter uma experiência maravilhosa contigo, ao viver o nosso dia a dia, e depender de Ti, e aprender a proferir a Tua palavra como algo que nos traz importância e significado. E que isso também possa contagiar as pessoas com quem convivemos. Que este valor de sermos livres em Ti esteja expressado em cada um dos nossos dias, na vida de cada um dos meus irmãos, inclusive na minha. Em nome de Jesus. Amém e amém.